Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. A ditadura das maiorias. Parte 1. A expressão idiomática de mais um dia, mais um dólar sintetiza claramente o espírito numismático de muitas sociedades humanas, que se afirmam e impõem pela força do fogo e do aço e lógicas próprias, supondo-se e afirmando-se líderes do planeta neste século XXI. A lição da experiência administrativa, política e social do leste europeu e de outros grupos ditos socialistas e comunistas, mas todos burocráticos, ensinou que nestes grupos humanos o nivelamento das lideranças tem como parâmetros a mediocridade administrativa, social, econômica e política, e poucos conseguem fugir de tal enredo, pois o espírito do compadrio é quem determina o padrão social e político de cada um. Marx e Engels alertaram para o facto de que somente verdadeiramente altruístas e conscientes poderiam criar uma sociedade humana mais evoluída, de acordo com suas teorias, apesar de, na sua época, ainda não existir uma experiência prática global de suas ideias sobre as transformações sociais e econômicas das sociedades humanas. Estas ditaduras administrativas também foram importantes no desenvolvimento da inteligência humana, visto que o caminhar, o aprender, é um resultado das experiências mais ou menos positivas, seus acertos e desacertos, e a humanidade, individualmente e em alguns conjuntos humanos, parece caminhar para um desenvolvimento sustentado. As ditaduras administrativas, sociais, políticas e religiosas produzem desequilíbrios acentuados e a via da economia livre, onde há uma menor ditadura administrativa, parece ser a melhor via experimental. O ideal socialista proposto por Marx e Engels é interessante, mas utópico, quando sua prática é imposta pela via administrativa, de cima para baixo, visto que este tipo de ordem é exterior ao indivíduo, não é construída a partir do interior de cada ser humano, através de uma reflexão e do desenvolvimento de sua consciência profunda. Há dois tipos de ordem, a exterior e a interior ao indivíduo. Existindo ordem interior, por consequência, existe ordem exterior, mas existindo ordem exterior, não necessariamente existe ordem interior. É a mesma diferença que existe entre ser e estar, pois quem é sempre está, mas nem sempre quem está é. A ordem interior é aquela em que o indivíduo vai construindo sua liberdade ao deduzir seus próprios valores de juízo, sociais, morais, políticos, religiosos, científicos, ambientais, e construindo um equilíbrio mental dentro de si, na sua relação consigo mesmo, gerando uma ordem exterior nas relações com o meio social, ambiental, econômico, político e outros meios. Aquele indivíduo que não desenvolveu em si essa ordem interior
Pode até apresentar uma ordem exterior, mas esta ordem é aparente, pois os valores são-lhe impostos pelo meio social humano, através da autoridade, do castigo, da ameaça, do medo, sutil ou grosseiramente. Estes valores são coercivos, e se a autoridade exterior acabar, esse indivíduo perde a orientação, entra em rota de colisão consigo mesmo e com os outros seres humanos, gerando um caos. E nota-se isso claramente na maior parte da sociedade humana e seus grupos, cada um querendo impor a sua razão aos outros grupos humanos, muitas vezes utilizando a força bruta, física e mental. O facto de haverem maiorias humanas repetindo as mesmas ideias e comportamentos não denota que estas atitudes possam ser as mais inteligentes. A maioria humana segue um caminho que aparenta ser o mais fácil, pois pensar exige esforço, e não são muitos os que estão disponíveis para esse esforço. Há minorias que desenvolvem esforços mentais para alcançarem um patamar que se apresenta mais equilibrado. E, como são minorias, na hora de contar os votos, ficam em segundo plano e têm de se submeter a uma maioria. Liberdade interior e liberdade exterior. Existem as leis penais e outras, e há quem lhes obedeça, senão será castigado. E há os que, não obedecendo, são castigados. Mas há os que, sem ser pela obediência do medo ou do castigo, cumprem as leis, pois as consideram justas. Quer isto dizer que estes indivíduos, por terem desenvolvido em si, mentalmente, valores próprios dedutivos mais equilibrados, vivem em harmonia com o meio social humano ou não humano. Há outros seres que até obedecem às leis, sejam elas quais forem, mas apenas cumprem as leis sem as refletir profundamente, por obediência ao medo e ao castigo. Em um dos casos há liberdade interior e no outro existe temor.